Ave Maria Puríssima, como estão meus irmãos de língua espanhola? Já temos um tempo que não vamos por aqui. Tenho hecho também vídeos em inglês, pero que por isso se fica um tanto lento para que vuelva a fazer novos vídeos. Hoje vou a responder as perguntas mais frequentes sobre a vida eremítica ou vida eremita. Em princípio, vou a responder, vou a contestar as perguntas a respeito de vida eremítica diocesana e depois a vida eremítica autônoma. Como que se pesa a vida eremítica de modo diocesano, como se pesa tudo isso. Bueno, las respuestas es programar uma cita com o bispo. Se há que pedir, fazer uma ligação, você pega o telefone, entre em contato com a diocese, as secretárias, e que se pueda fazer uma ligação e marcar uma cita sobre a admissão da vida eremita. Se hace assim. Se é diocese muito pequena, se pode marcar personalmente com o bispo, pero o costume é que se haça por meio de ligação. Ao se programar a audiência, se eres arquidioceses, deve haver um bispo de referência para a vida consagrada. Tá? Não é qualquer bispo que vai a resolver, que vai a lidar com a vida eremita. Em algumas dioceses, incluso, se deve haver um prelado que o bispo eligiu e que vai a fazer a parte da vida eremita. Pero que em la maior parte das dioceses se hace assim, se hace por meio da cita. Minha família está hoje aqui, vou a ir-me a Semana Santa. Vocês já vão estar assistindo em tempo da Páscoa. Incluso os cumprimento, feliz Páscoa para os hermanos, que Cristo ressuscitado resplandeça em vossas vidas. A alegria de Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Bueno, então, se virem algum movimento, é devido a isto. Se tendo o bispo de referência sobre a vida consagrada, então que se dirija a ele, se hable com ele. En el dia de la audiencia, deje uma solicitud formal por escrito, solicitando ser admitido de la diocese. Se não se lhe pedem, não se precisa fazer. Pero eu creio que se tem já tudo preparado, não queda desprevenido, não? Esta solicitud deve ser uma autoapresentação que contenha um resumo de sua biografia em la vida religiosa. Se não há ingressado em monastério, não tem problema. Hable de que igreja de que parroquia, seu párroco, movimentos que tu hiciste parte, coisas do tipo. Para somente uma simples apresentação. E deve ser breve, preferivelmente uma hoja de 2 caras, não mais que isso. Se vocês é de uma arquidiocese, a solicitude na carta está dirigida ao arcebispo. Preferivelmente deve estar mecanografiada
tá? Que serra é um documento formal, né? Não se escriba em manuscrito, tudo de mal hecho, tá? Coisa bem feita, feita em computador, apresentar assim para a diocese, tá? Não coisa muito formal. Bom, entregue isso ao obispo que o atendeu. Se está ausente, entregue-lo sempre à sua secretária personal ou mais cercana. Em dioceses lejanas, tudo se faz por cartas ou correios eletrônicos. E o seguinte passo é o viagem para a ermita. Em Argentina, é costume que tudo é por e-mail. Por e-mail, o obispo convida o ermitânio a ocupar numa ermida da diocese. Em Brasil, não fazemos isso, como já falei em vídeo passado. Aqui é costume, a maior parte dos ermitânios tem seu próprio eremitório. Uma vez que é pesado, autorizado a vida eremítica, se pode já ocupar a ermida, segue as orientações que há na diocese. Se não há nenhuma, você pesa por sua regra, começa a viver já os horários, a mover-se a tudo que dá início à sua vida eremita. Antes de que se empece a vida eremita, alguns bispos se podem querer conhecer melhor seus filhos, conhecer melhor o ermitânio, pero que isso se há muito tempo, pero que maior parte não tem tempo para explorar demais. O que se pode fazer é que se elija um padre que vai estar mais cercano do ermitânio. Bom, aqui em Brasil, a maioria das dioceses não proporcionam eremitórios. Se lo hace, o bispo lhe indicará um lugar adequado para a sua experiência. Se tu eres religioso, pode ser que o bispo queira pedir informações a seu respeito em suas comunidades passadas, que isso se pode fazer. Tá? Tanto em monastérios se faz isso. Então, isso faz parte. E pido perdão porque minha irmã faz home office, que por causa da pandemia. Então, como minha família ligou, vai ter um pouquinho de... não está muito silencioso hoje. Bueno, nesta questão da experiência, as experiências são muito distintas uma das outras, porque cada bispo obra de uma maneira. Um obispo vai preferir fazer etapas semelhantes à vida monástica, e outros bispos vão fazer coisas diferentes, e outros vão somente dar autorização e não vão mais fazer nenhum progresso a respeito da caminhada eremítica do ermitânio. Por isso não há nenhuma, como não há nenhuma regra geral mais minuciosa para a vida eremita, isso se faz com que cada diocese seja de uma maneira. Por lo tanto, não há um prazo exato para fazer a experiência. Isso pode ser que se quede somente na experiência, não há nada mais que isso. Se começa já como ermitânio professo, já como se estivesse nos votos. Eu creio que, principalmente as dioceses maiores,
em capitales, é provável que se siga desta maneira, porque não vão ter muito tempo de fazer acompanhamento. Quando o obispo decide que ha llegado o momento de emitir os votos ou vínculos sagrados, se hace uma profissão temporal que se hace publicamente e tem um mínimo de 3 anos e no máximo de 9. Isso se tem no direito universal, direito canônico. Não há grandes regras a respeito da vida eremítica, pero que se há essa pauta. Eu conosco uma irmã da Argentina que já está há mais creio que mais de 15 anos ermitânia e nunca efetuou os votos. Então eu creio que pode não ser ter uma obrigação de os fazer, não sei. Conosco uma outra também que tem muito tempo de vida eremítica e que também isso os outros e são diocesanas, são eremitas diocesanas. Outros, todavia, que com pouquíssimo tempo de experiência, poucos meses se fazem os votos. Então, depende muito da vontade do bispo. Bueno, uma dúvida. Necessito ter experiência em la vida religiosa para ser ermitaño? No. Pode ser laico, sem haver tenido nenhuma experiência prévia, pero será mais difícil adaptar-te sem haver tenido uma experiência de preferência na vida contemplativa, pero não é um requisito para a demissão. Se eu creio que quando se tem experiência em vida religiosa, o ermitaño queda com mais seguridade para poder viver solo. Pero que se não tem nenhum que o ajude, a parte espiritual, a parte de los horários, eu creio que se queda um pouco perdido, fica um pouco, não sabe bem o que fazer, porque não tem experiência. Acredito que se é possível que se haga uma experiência. Existe um rango de idade adequado para a vida ermitânia? Como já falei também em outro vídeo, me creio que não é bueno que seja muito jovem. Tá? Eu recomendo 30 anos, acima de 30 anos. E aos maiores que não sejam mais que 60 anos, porque os 70, os 80 anos se está mais cansado. Tá? Então, que tenha idade em que ainda se tenha energia para viver um outro modo de vida. Há alguns idosos, alguns maiores, que são muito fortes. Esse sim se pode fazer a vida ermitânia, pero que se já está muito enfermo, queda muito árduo a vida eremítica. Então, que se pueda fazer entre os 30 a os 60, tá? Ou um pouco menos. O que puedo fazer para avançar meu caminho em la vida ermitânia? Primeiro, fazer a regra. Se tem a regra, eu creio que a primeira coisa que se faz na vida eremítica é escrever a regra. Esse é o principal. Eu creio que muitos empezam a vida eremítica e não têm a regra. Aqui, não sei como é nos outros países latinos, mas aqui em Brasil isso é muito comum. Pero que a pessoa já está em eremitório, pero pede ajuda para escrever a regra, sendo que a regra já deveria estar escrita. Eu creio que aqui em Brasil temos muita dificuldade de educação
escolaridade. Muitos, em verdade, não sabem escrever o texto, não sabem fazer produção do texto. E não que é árduo escrever a regra, que não sabe fazer nenhum texto. E por isso, como é difícil, como é árduo fazer a regra. Não é árduo, é que não consegue transmitir do pensamento para o papel. É isso que se passa em Brasil. Na regra, essa é a primeira coisa. Aí, em la internet, site de los carturros, tudo é grátis e se pode descargar os estatutos de la vida carturra e dali ter alguma inspiração para fazer a regra. Por que não se faz? Porque as pessoas estão muito cômodas, muito cômodas. Já estão, não querem mais fazer sequer uma pesquisa em Google. Tudo tem que estar em WhatsApp, tudo tem que estar em mensagem do Facebook. Não, se deve pesquisar, se deve buscar algo. Não querer que tudo se vá a mim, tudo deve vir a mim. Bueno. Eu recomendo que, se é possível, que se haga uma experiência em monastério, pero que se não é possível, pelo menos que esteja cercana do monastério, que se pueda acompanhar as orações da liturgia das horas, se pueda escuchar, se não é possível fazer experiência, se não lo permite, pero intente estar cercana, intente fazer retiros, para que pueda ter uma proximidade com a vida monástica, certo? Donde puedo hacer um experimento ermitâneo sem compromisso? Esta pergunta é muito interessante, porque há também em Brasil pessoas que querem que tudo já esteja pronto e que os ermitânios, nos eremitórios de los outros eremitas, há ali hospedaria para receber sem fim candidatos, como é em um monastério. Em la vida eremítica não é assim. Pode ser que em outros países se permita ter um candidato que se haga experiência, mas em Brasil não. Em Brasil não, porque nós temos nossa própria residência. Aqui é propriedade privada. Não é como em los outros países, que é propriedade da diocese. A melhor forma de começar uma experiência eremita é que se retire para uma casa, se faça a renta e pueda ali dar um tempo nesta casa. Porém, evitem molestar os ermitânios, a não ser que tenha, este ermitânio tenha em sua espiritualidade acorrer peregrinos e hóspedes. Em meu caso, não tenho, tá? Pero que se este ermitânio tem como em sua regra acorrer peregrinos e coisas do tipo, seria muito bueno, pero que vai a molestar, né? Porque de onde vai o ermitânio tem sua própria independência financeira. Só que vai a tu agora fazer mais despesas, né? Então, procurem, se pode, por exemplo, hablar com o ermitânio na internet, ver artigos, vídeos, e depois, por si só, se faz a sua própria experiência. Não há muito mistério. Vendo, se faz a renta da casa ou de um apartamento, hace ali uma regra e viva. Tá? Eu creio que se não tem dinheiro para fazer a renta da casa, se deve buscar benefactores que puedan ajudar, que puedan
disponer uma casa, um apartamento ou algo para que, ou hacienda melhor ainda, que tu puedas estar ocupando nesse período, quedando solo. Porque lá a vida eremítica se só pode fazer uma experiência em la soledad. Jamás a ter experiência de la soledad em vida de comunidade. Se tem que estar solo, se tem que estar solo. Se não está solo, como vai a fazer? Como vai a fazer? É la soledad que vai a descobrir tudo. Que tudo se vai a revelar em seu interior, se é realmente uma vida de soledad para ser ermitaño. Então, é muito importante que se consiga este lugar, este sítio, para fazer uma vida eremítica. É muito, muito importante. Se nunca se impesa, tudo queda em sua imaginação, tudo queda em seu pensamento, pero que não passa por la vida eremítica de modo efetivo, de modo integral. E muitas vezes se faz retiro, se faz vou a retirar-me, fica 2 dias, fica 3 dias, pero que não consegue, como posso dizer, não consegue aprofundar a soledad, porque sempre é muito curto o período. Deve ser um período maior de soledad. Creio que se pode fazer uma experiência, eu creio que já deve ter como que certeza de que essa é sua vocação, porque a experiência vai ser um pouquinho mais caro. Enquanto que em um monastério, não. No monastério você pode fazer experiência de modo mais livre, que não vai ter grandes problemas, não vai ter grandes despesas. E que na vida eremítica eu creio que já vai a sair mais caro, já vai a ser um passo mais importante. Então eu creio que se realmente está em discernimento, haga a experiência quando já tem uma forte inclinação para a vida de soledad. Bueno, aqui quais são as dificuldades e quais são os contratempos que puedo enfrentar no processo de admissão. Aqui tudo hablo de la vida eremítica diocesana. Não ainda empecé a falar de los autônomos. Tá? Para a vida eremítica diocesana, creio que impedimentos, tá? Impedimentos para ingressar na vida, eremítica, como em qualquer vida religiosa, não só eremítica, não pode ser casado, tá? Não pode ser casado em la igreja. Então, aquilo que se tem problemas com sua esposa e agora vou ir para a vida eremítica. Alguns casos também que a mulher já tem um filho, tá? Isso é impedimento para ingressar em um monastério. Pode ser que seja viúva, pero que não se pode quedar todo o tempo, por exemplo, não se pode dividir a vocação matrimonial com a religiosa. Alguns estão casados solamente em civil, pero que se está casado na igreja, depois no deserto, não, agora vou ser religioso, tá? Não se pode. Está com vínculo, está com o voto da vida matrimonial. Pero que se a igreja, se você tem nulidade no matrimônio, aí tudo bem, pero que é grande impedimento de ser casado. Se há apostado a fé, tá? Ou há incorporado fraternidades, comunidades que não têm obediência ao Santo Papa, ao Santo Padre, perdão.
Esse impedimento me parece que só para a vida clerical, tá? Na vida clerical se pode ser impedimento, tá? Pero para a vida ermitânia não lo creio, pero que algum bispo pode ser mais zeloso e pode ir atrás desse tipo de informação. Então, isso pode ser sim impedimento. Outro impedimento importante se tem familiares ou pessoas que dependem unicamente de tu ajuda, tanto personal como econômica. Vou pedir perdão porque minha irmã habla muito alto, molesta a parte do vídeo, pero que não tenho outro dia. Na casa de meus padres, eu não consigo fazer vídeos, quedo muito distraída porque tem televisão, né? E aqui, pero que só tenho esse tempo para gravar. Vendo, se algum parente seu depende de tu dinheiro, tu não podes deixá-lo solo. Isso acontece também com os que têm de padres muito maiores, tá? Não se ruega os padres na casa de los maiores, na casa de los enfermos, e vou a ser ermitaño. Isso não se hace, tá? Se os padres dependem de tu trabalho, de tu dinheiro, tu deves também primeiro cumprir a obrigação com os padres, tá? Também tem a questão de se pega, não sei como, se tu tem o azar de ter bispos que não são muito entusiasmados com sua vocação. Isso também uma dificuldade que se pode ter na vida diocesana. Eu creio que sim. Pero que tu estás muito entusiasmado pela sua vida eremita, pero que o bispo não tem entusiasmo nenhum, não tem interesse nenhum em sua vocação, pero que pelo menos o escuta, pero que eu creio que isso é muito duro, tá? Isso pode ser sim uma grande dificuldade na vida eremítica diocesana. Pode acontecer também em dioceses de grandes, de capitais, o bispo se pode olvidar de ti e simplesmente você queda com suas próprias forças. Se é que lo hago entender. Fica completamente solo. Isso se pode acontecer na vida diocesana. Também há um contratempo, uma dificuldade que se pode ter na vida diocesana, que é a questão de informações que vêm de monastérios. Eu não creio que em outros países da América Latina não há esse problema, pero em Brasil, em Brasil, eu creio que as pessoas são um pouquinho imaturas, tá? Então, vai fazer informação de uma pessoa, se fazer mala informação, não nos fazer boa informação. Por quê? Porque não aceita a vontade de Deus para aquela pessoa, não aceita a vontade de Deus. Então, cria toda uma série de dificuldades para o ermitaño. Isso se pode acontecer. Eu vou saltar algumas questões. Uma outra dificuldade que sim, eu creio que se pode passar, principalmente para os que tentam a vida eremítica em outros sítios, fora de sociedade. Ninguém vai responder tus correspondências, tus correios. Ninguém vai responder. Então, que a melhor forma seria falar personalmente, viajar e tentar fazer a demissão à vida eremítica sem ser por correspondência, por correio eletrônico.
Creio que isso se passa em Brasil. Quando empecé a fazer a vida ermitânia, eu escrevi para cerca de 16 dioceses. 16 dioceses. Somente duas me respondiam e ainda assim colonou. Não foi boa resposta. Então, é muito duro, Eu creio que mais em Brasil do que em outros países, eu creio. Bom, depois de que já está em eremitério, se pode ter outras novas dificuldades. Em caso de ermitânio que está em eremitório da diocese, se pode ser que o edifício da casa do eremitório não seja buena, que se tenha que fazer reformas, que se a casa está muito velha, há muito umidade, e há que se fazer reparos que você vai a pagar na diocese. E tudo que tu vai a fazer na diocese, isso também já se passou com o ermitânio, que quando se foi a fazer, olha, eu não tenho casa, te dou solamente, aqui chamamos lote, terreno, né? Se dou solamente o terreno, pero que a casa tu vai começar a construir. Isso se pode também acontecer na vida diocesana. Se está em eremitório da diocese e esse eremitório não está bueno para se ter boa qualidade de vida. Isso pode acontecer. A questão da falta de comunicação também é muito corrente. Se tenta falar com o bispo, pero nunca se consegue, ou que ele não lo quer, que é o mais comum. Não há o que fazer a não ser ter paciência. Por isso eu digo que quanto mais benefactores tens, quanto mais renda, dinheiro tens, é melhor, porque se depende somente do bispo e esse bispo não se comunica contigo, se está aí em grande aflição, isso é grande moléstia para ti. Pero que a questão é que o ermitânio é o lado mais fraco da questão. Então, que o bispo já tem já sua vida boa, já tem tudo construído, já tem, não se importa contigo. Esse é o que se passa na maioria dos casos. Por isso, ter muitos benefactores ou ter dinheiro. Sua, de sua família, tentar que lo obter. Bueno, o eremita não é tema muito importante. Então, seu caso será o último em resolver-se. Se vai a resolver-se, ok? Bem, na questão dos votos, se pode também haver uma grande prorrogação. Você pode pedir ali 10 anos dos votos. Enfim, conheci uma irmã que o bispo, em hora da renovação dos votos, chegava quase que em madrugada para fazer a renovação dos votos. Solamente ela e o bispo. E assim foi sua profissão solene, na madrugada. Cessada a cerimônia, o bispo se marchava para sua diocese e a irmã quedava ali sola. Assim se passava, né? Aqui em Brasil é pior, porque não tem sequer esse tipo de interesse aqui em Brasil.
Sim, a questão de los apostolados, isso também tem muito em outros países. Principalmente se o eremita vive independência financeira da diocese. Então, eles há que fazer uma espécie de troca. Diocese paga as contas e você vai a trabalhar para as causas da diocese. Tá? Isso também é muito comum. Então, que você pega a irmã, você pega o eremita e põe em missões, em casas de apostolados e coisas do tipo. Tá? Isso se pode acontecer. Não é tão frequente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não se faz assim. Mas já vi em outros países, em Europa se faz muito. Aqui não tanto. Bueno, seria qual as vantagens de ser um ermitânio diocesano? São muito poucas, sabe? São muito poucas. Não há muita diferença hoje do ermitânio diocesano e do ermitânio autônomo. Para minha opinião personal, a maior vantagem seria ter o Santíssimo em seu eremitório. Para mim, solamente isso lo compensa tudo. Todo o resto, eu creio que um pouquinho de fé, de crenças, que vou falar adelante, pero eu creio que não há muitas diferenças. Pero que para mim o maior diferencial seria a questão de ter o Santíssimo Sacramento em seu eremitório. Para mim, isso seria o melhor diferencial. Bueno, se tem uma incorporação oficial em la igreja, se pode dizer facilmente que é uma religiosa de la diocese. Estabilidade. A princípio, quando eu escrevi isto, eu pensava que vida eremítica seria mais estável, pero que hoje já cambiei de opinião, não é estável. Eu creio que solamente a vida clerical diocesana é estável. Não há estabilidade em la vida eremítica diocesana. Eu creio que fazer o voto de estabilidade é uma grande ilusão. Você está em la diocese não porque tem voto, mas sim porque o bispo lo quer. Isso sim. Não é porque tem em consideração que isso é o voto. Não, porque se o bispo não quer te echa lá patadas, mesmo com os votos. Não há nenhuma seguridade. Não há nenhuma seguridade que não pode jamais sair da diocese. Onde está isso? Onde está? É solamente porque o bispo não quer. Ou que não vê nenhum problema em ter você na diocese. Maior parte dos bispos não cambia muito as decisões de seus antecessores. Pero que não é porque isso eu voto, agora todos são obrigados a suportar-me. Não é assim que funciona. Não é assim. Se o bispo não o quer, tu vai afora com os votos e tudo. Isso é ilusão. Lo siento, pero é ilusão. O que te mantém estável é que o bispo lo quer. Solamente isso. Não há estabilidade nenhuma. Bueno, se está em eremitório da diocese, muitos dizem que os eremitórios da diocese são em terrenos rurais muito bonitos. A casa pode não ser tão boa, pero que a
la mirada, la vista é muito bonita, o lugar é bonito, né? Se pode dizer assim, quanto que se tu vai a pagar, fazer a compra, vai a sair muito caro, se foi a comprar ali o mesmo lugar que ele te pôs. Pero que são coisas pequenas, pero que eu coloquei aqui para que se pueda ser algo a mais. Ajuda espiritual. Nunca te faltará a ajuda espiritual necessária. Se estar em um lugar aislado, tendrás o grande privilégio de ter o Santíssimo Sacramento em tua própria ermida. Isso não é obrigação. Isso depende da vontade do obispo também, tá? Isso há que ter cuidado. Pero que para mim é um diferencial importante, pero que não é obrigação do obispo. Você pode não querer que tenha o Santíssimo. Uma irmã aqui de Minas Gerais me falou que uma eremita diocesana estava certa de que teria o Santíssimo, pero que não se sabe por quê o bispo não lo deu. Então, isso depende muito da vontade do bispo. Há que se rezar muito em relação a isso. Pero que lo figura em mi mente que os ermitâneos rurales têm mais facilidade de ter o Santíssimo. Creio que sim, porque como vai a missa, como vai se está aislado. Pero que os urbanos, por estar muito próximo da cidade, parece não ter necessidade. Pero que isso eu considero eu. Pode não estar certo. Proporciona a diocese ajuda material a los ermitâneos? Em geral, aqui em Brasil, não. Há as eremitas mais antigas da diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Solamente. Todos os outros vivem com seu próprio dinheiro. Puedo cambiar de dioceses se me he arrependido ou he encontrado uma diocese melhor? Por supuesto que sim. Por supuesto que sim, se pode cambiar. Se isso se pode fazer. Eu creio que se há que pensar, pero que tenha cuidado para que não cambie do melhor para o pior. Porque isso também já vi, irmã que estava melhor em outro país, cambiou para o Brasil para quedar pior. Há que ter muito cuidado, pensar muito bem, porque se está muito bem estabelecido, talvez a sorte não bata 2 vezes em tua porta. Se foi para cambiar, que seja para um lugar ou melhor ou igual ao que está. Pero tenha cuidado, vou cambiar de la diocese. La outra diocese, se não encontra ajuda, não encontra nada. Tá? Isso é grande perigo para a vida eremítica. Refletir, pensar bem antes de cambiar. Porque depois, para volver à antiga diocese, não será tão fácil. Porque o bispo vai a perguntar por que se marchou. E agora vai volver. Então, tenha muito cuidado, pense-lo bem antes de fazer transferências, porque vida eremítica não é como a vida monástica, que vou para o monastério de outro país, muito lejos. Pero lá há monastério formado para receber-te. E na vida eremítica não é assim que se passa. Você vai a cambiar de eremitório, tu tem que ter um bispo muito paternal, muito bueno para correr. Bueno, se não tenho dinheiro nenhum, qual é a melhor forma de fazer a vida eremítica?
eu diria que se tu não tem nenhum dinheiro, nenhum benefactor, não tem família, eu creio ser mais seguro que vá a uma comunidade de vida semi-eremítica, tá? Carturra, Monjas de Belém e outras, tá? Porque assim não terá despesas, porque vai ser dotado, muitos eremitórios se cerram por falta de dinheiro, não tem dinheiro. Quando se há dinheiro, se pode fazer tudo, tá? Se pode fazer tudo. Se não tem dinheiro, então vai ao monastério. Eu creio que essa é a melhor, né? Porque muitos não têm dinheiro, pero têm benfeitores, têm benefactores. Muitos não têm dinheiro, pero têm terras, filhos de fazendeiros. Muitos não têm dinheiro, pero têm muitos amigos generosos. Que em Brasil não. Que em Brasil as pessoas não são generosas. Pero agora, se não tem dinheiro, não tem amigos, não tem nada, se deve volver ao monastério. Não há outra forma. Pero que se pode tentar um monastério mais eremítico. Algumas perguntam se conosco ermidas, monastérios de vida semi-eremítica em Brasil ou em outros países. Solamente monastérios, eu indico monastérios bem constituídos e que já têm aprovação da igreja. Não indico fundações recentes, porque logo se encerra, logo o bispo não quer, não sei o que. Aqui em Brasil há alguns movimentos que vou começar fazer fundação, que quero que não tem nenhum padre, não tem bispo, não tem nada ali. Então, não indico esse tipo de conventos, tá? Prefiro indicar conventos, apesar de que pode ser que não sejam perfeitos. Eu soube que as monjas de Belém estiveram também com bastante complicações, bastante irregularidades. Foi enviado um visitador para ver o que estava se passando em los monastérios de las monjas de Belém, pero são comunidades que têm aprovação. Então, assim, quedo mais segura para fazer indicações. Monjas de Belém são mais conhecidos por lo feminino, pero há monjas, família monástica de Belém, pero que tem espiritualidade mais singular, mais oriental, e tem também a carturra. Pero não quero causar desânimo, eu creio que está cada vez mais escasso a vocação às carturras. Já lhe encerraram mais de 5 monastérios em los últimos 10 anos e eu creio que encerrará mais. Eu creio então que a soledade da vida da carturra não é mais uma forte tendência monástica, não é uma forte tendência. Eu creio que a vida eremítica, o irmão, solamente o irmão vai a ser um pouco mais forte a tendência que a carturra. Está acabando. Está acabando. As monjas, então, já se encerraram dos mosteiros. Bueno, agora sobre o ermitânio autônomo. Este vídeo vai quedar muito largo, tá? Pero que assistam com calma, tá? Não precisa mirá-lo todo de uma vez. Quais são os passos formais para ser um ermitânio autônomo? Esteja em perfeito acordo com o seu diretor espiritual. O diretor deve estar totalmente de acordo para o momento em que iniciará o experimento, deve conhecer as regras, os horários e tudo o que sucede espiritualmente com o eremita.
Bueno, as outras coisas tu puedes fazer com calma, porque a vida autônoma é muito sencilla. Não há por que ter muita preocupação. É muito prático, muito fácil fazer semi-ermitaño autônomo. Se pode ver se quer quedar de eremita rural ou se quer quedar de eremita na cidade. Tu pode elegir no que gosta. Pero que quando se elige vida rural, em meu país é um pouquinho mais duro de fazer, de vender a propriedade rural. Pero que apartamento, propriedade urbana se consegue mais rápido. Por isso, faço a sugestão que se faça a renta, em princípio. Em princípio, renta. Depois se compra uma casa mais adelante. Pero a renta se pode desfazer com mais facilidade. Bueno, que dificuldades puedo afrontar em um eremitismo autônomo? A questão do eremita autônomo, que é questão que as pessoas, não lo sei em vossos países, pero que aqui em Brasil há muita desconfiança. Não sei se puedo respeitar o suficiente, porque esta pessoa se decidiu por si mesma a ser religioso e causa as pessoas, não sei, pelo que não vem isto com buenos olhos. Preconceito. Esse, hace o que quer. Não. Então, sim, se pode ter menos respeito de las pessoas. Não sei em vossos países. Na antiguidade, isso era muito comum as pessoas fazer-se beatos, fazer-se ermitâneos, tudo por sua própria conta. Isso era comum, pelo que hoje, nos últimos 60 anos, não queria ser um pouco rude, pelo que eu creio que a sociedade está menos inteligente. Principalmente pelas coisas espirituais. Se há menos empatia para isso. Então, sim, vai ter menos respeito das pessoas. A questão também da falta de ajuda espiritual. Eu creio que os ermitâneos autônomos são mais parecidos com os primeiros ermitâneos, como São Pablo ermitâneo. Solamente soledad, em deserto, sem ninguno por perto, sem ninguno cerca de nenhum lugar. Não há ninguém para molestá-lo. Todavia não vai à missa, não faz a comunhão, não faz a confissão, não tem, vamos assim dizer, uma vida católica com regularidade. Você está muito aislado. Não tem nada. Pero que se tem paz, eu creio. Hoje, em la igreja, não se permite que se vá a la soledad, nunca mais se vuelva. Se deve solamente uma vez ao ano fazer a confissão e a comunhão. Eu creio que no tempo de los primeiros ermitâneos, terceiro século, São Pablo ermitano, quarto século, isso não era mandamento. Então, pelo que se podia quedar mais livre, pelo que hoje se deve ter-se cuidado para não quedar muito lejos da igreja. Se deve ter uma mínima participação.
Sí, a questão de faltar a Santa Missa, se pode faltar a Santa Missa se está muito aislado. Não há igrejas, pode faltar a Santa Missa, tá? Pero ter cuidado para ao menos uma vez ao ano. Tá? Na questão de falta de apoio canônico, não todo mundo se sente cômodo com os votos privados. Se tu sueño es tener consagração pública reconhecida, ganhar uma ofrenda floral, abraços, então é melhor ser diocesano. Tá? Eu creio que a verdade é muito dura, porque em verdade a questão dos votos é muito ilusória. É muito ilusória. Os votos se pode, por exemplo, ter grande facilidade quando está em monastério. E enquanto está em la ordem desse monastério, se tem votos perpétuos, se pode cambiar várias vezes, sem que isso te cause nenhum dano. Tá? Pero em la vida eremítica não há essa segurança, não há segurança. Como falei em princípio, né? Tudo está mais nas mãos do obispo do que lo pensamos, mesmo tendo os votos. Eu conosco uma ermitânia que já tem várias décadas, ermitânia já idosa, né, já é maior, pero que não ter os votos não lhe dá vantagem nenhuma. Por isso tem que ter cuidado para não poner muitas ilusões na cabeça. Em la vida monástica tem direito próprio, pero que se tu és carmelita hoje e se quer cambiar para ser clarissa, pero que vai empezar novamente em la clarissa, ter voto não vai te ajudar em nada. Vai empezar novamente, porque as irmãs em la nova ordem não la conhecem. Como se faz isso? Eu que conheci muitas religiosas, já de décadas de religião, e que volveram a ser postulantes. Cambiaram. De que bastou, né? Claro, se queda com a experiência, pero juridicamente não há tanta segurança como lo pensamos. Votos não é ordenação. Há grande diferença. Se pode, sim. Se vai a quedar no mesmo instituto, sim, ajuda muito. Pero não quero mais ser carmelita. Quero agora ser hermanita de Belém. Vai empezar novamente. Depende da delicadeza de la priora, de la abadesa, de fazer menor sua experiência, pero não tem nenhuma obrigação. E na vida eremítica se passa o mesmo. Depende muito mais da delicadeza do obispo. Muito mais do que tenho o voto. Agora, já hablé sobre isso, pero que vou reforçar novamente. Bueno, eu creio que as vantagens do ermitismo autônomo é a independência. Se deve obediência somente ao diretor espiritual. Se faz praticamente o que quer, se vive mais livremente, se vive de forma muito mais sencilla, sem muitas preocupações. Isso é grande vantagem para o ermitânio autônomo. Enfim, não tem preocupação com seu dia a dia. E outra ventaja muito buena para os ermitânios autônomos é que os ermitânios autônomos se podem experimentar várias regras distintas, porque não tem nenhum ali interferindo em seu dia a dia, em seu cotidiano. Então, hoje vou tentar horário beneditino. Se passa 3 meses, não lhe gostou. Então, vou cambiar para horário carturno.
não lhe gostou novamente, não, vou a mudar para horário. Se pode fazer muitas mudanças, porque a única pessoa que está conhecendo o que se passa dentro do eremitório é seu diretor espiritual, que é uma pessoa que o conhece bem. Se pode cambiar com mais facilidade, não é como a vida eremítica diocesana. O ermitano autônomo se cambia quando lo quer. Quando lo quer, se marcha quando lo quer. Não lhe gusta o lugar, se cambia, vai a outro país, vai a outro lugar com muitíssima facilidade, se cambia. Então, não como ermitâneo diocesano, que é um pouquinho mais burocrático. Bom, aqui se trata de generar ingressos. Bueno, se pode, maior parte dos ermitâneos fazem trabalhos manuais, pero que hoje, no dia de hoje, eu creio que tu não vais viver com trabalhos manuais. Não vai viver. Trabalhos manuais se pagam muito barato. Eu creio que se deve sim fazer outros tipos de trabalhos. E se não tem, se pode fazer como hobby, tá? Para cultivar a piedade. Pero se deve ter outro tipo de trabalho para poder viver. Pero que eu creio que ajuda dos benefactors, ajuda da família. E fazer trabalhos na internet, eu creio que vai ganhar mais dinheiro e vai investir menos tempo, que é isso que é o mais importante, porque vai passar o dia fazendo sandálias, hago sapatos. Tu troca muito tempo por quanto vai a vender sapatos. Está em na zona rural, vai ter que pegar veículo, vai ter que pegar transporte para ir-se a la ciudad, para fazer vendas, né? Pelo que se monta uma loja, um ambiente virtual, e-commerce, se pode vender com mais facilidade, se pode fazer amizades e que seus amigos enviem pelo correio o que precisa vender. Pelo que se tem que adaptar-se, não creia que a sociedade vai volver-se medieval por tua causa. Não vai, estamos em século XXI. Então, se quer ganhar dinheiro, tem que acompanhar, tem que seguir os tempos. Venda por la internet, haga e-commerce. E se tu queres ser muito tradicional e muito conservador, pero la sociedade, seus benfeitores, seus amigos, não vão envolver-se medieval por sua causa. Não vão envolver-se medieval. Há que ter isso em mente. Pero que se quer estar muito lejos do mundo, melhor que tenha orientações. Eu creio que é a melhor forma. Tá? Fazer trabalhos manuais, trabalhos monásticos, talvez para o ermitânio urbano, porque há mais pessoas, cerca de sua casa. Pero rural, não vai conseguir viver. Ainda que ermitâneos rurais possam produzir parte de seu alimento, ter vida sustentável, pero o que se pode produzir são coisas baratas. As verduras é coisa barata, legumes, vegetáveis são coisa barata, entendeu? A questão é que o que vai a comprar as coisas mais caras, medicinas, o que vai a pagar seguridade de saúde, que vai a pagar as contas, pero que também se tinha, as pessoas tinham ilusão de que não, vida rural é sustentável, por isso muito barato, não se precisa de nada. Não é assim, não é assim. O que se sustenta? Se planta tomate, se planta vegetais, pelo quanto que isso é? Isso é muito pouco. Não vai a vida rural não é mais barata, é mais cara, porque se vai a gastar também combustível para chegar à ermida rural.
Então, enfim, queridos, eu creio que essas são as perguntas mais frequentes. Eu costumo responder perguntas recentes também. Vou selecionar algumas perguntas recentes que estão em português e vou ver a fazer em espanhol e inglês. Pero que eu creio que a princípio vou estudar os artigos, os posts principais que não há em outros idiomas. Tá? O vídeo quedou um pouquinho curto, um pouquinho largo, perdão, muito largo. Pero que aqui tem as informações principais de las dudas mais frequentes que tienes. Não vou quedar mais largo o vídeo. Quede com Deus, que Deus os abençoe. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém.